Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, passamos aí o final de semana, descansamos e agora vamos começar a nossa semana com as nossas aulas normais, né? Primeiro, quero que você pegue o livro de vocês de matemática. Nós vamos fazer a correção da última atividade que eu passei, né? Que nós aprendemos sobre o quê? Nós aprendemos sobre o contorno, né? Nós tínhamos aprendido aí sobre as figuras das regiões planas, né? E depois nós viemos e aprendemos sobre os contornos dessas regiões planas, né? Aprendemos que o contorno de uma região, por exemplo, retangular, é uma linha chamada retângulo. A região triangular tem uma linha, ou seja, o contorno, que é essa partezinha aqui onde está a setinha, ó, chamado triângulo. E aí aprendemos que o círculo, no caso, uma região circular, ela não tem, é uma linha chamada circunferência, né? E lembra que eu falei que ela não tem lados, não possui lados e nem vértices, ok? Nós aprendemos que, por exemplo, nessa figura aqui, ó, do triângulo, na região triangular, nós aprendemos que cada partezinha dessa aqui é um lado e cada pontinho dessa aqui, cada encontrinho aqui é uma vértice, certo? E aí, então, vamos corrigir as atividades. Então, passei demais. Aqui, ó. Entre as imagens abaixo, as atividades está na página 106. É porque aqui no livro aparece 106. Entre as imagens abaixo, assinale um X somente as que são contornos. Então, nós já sabemos que é aqui, né, o contorno da área circular, né? Aqui da área triangular e aqui da área quadrada, né, quadricular, certo? Da região quadrada, não é quadricular, eu que tô com essa mania de falar quadricular. Região quadrada, ok? Vamos lá, agora escreva o nome dos contornos que você assinalou. Então, vamos lá, circunferência, né, quadrado e triângulo. É o nome dos contornos que você assinalou. Complete as frases utilizando as palavras da ficha. Nós temos aí, olha, retângulo, circunferência, triângulo e quadrado. Então, nós temos aqui, olha, vamos lá. Tanto o quadrado como o retângulo possui 4 lados e 4 vértices, certo? O triângulo possui 3 lados e 3 vértices. O contorno da região circular é a circunferência, ok? E não possui lado e nem vértice, tá? Número 3, deixa eu passar meu rosto pra cá. Em cada item, marque com X as figuras geométricas planas que podemos obter ao contornar o objeto indicado apoiado sobre uma folha. Depois escreva o nome dessas figuras, tá? Então, você vai marcar com X aí o retângulo, tá? Na letra B, você vai marcar o quadrado. Na letra C, você vai marcar o círculo, né? No caso, o círculo, a circunferência, tá? A letra D, você vai marcar o triângulo e o retângulo, tá? Na letra E, você vai marcar o triângulo, o retângulo, e na letra F, você vai marcar o quadrado e o triângulo, ok? Quando você pegar cada uma dessas imagens e riscar na folha, por exemplo, né, cada uma dessas figuras, você vai obter esse contorno aí, tá? Ok, vamos lá. Próxima página. Aí, já vai dar certo. Aqui. As figuras abaixo estão sobrepostas. Então, nós temos aqui um triângulo, né? Contorne a figura que obteremos ao retirar a faixa. Nós vamos ter aqui o triângulo, né? Ok? Não vai ter essa parte sobrando, né? Vai ser certinho aqui, ó, tá? Aí aqui, pediu para vocês destacar a malha quadriculada lá na página 9, complementar o desenho, figuras usando o lado dos quadradinhos da malha de acordo com as informações a seguir.
A figura A possui 4 lados e 4 vértices, e a figura B possui 3 lados e 3 vértices. Qual é a figura que você sabe que possui 4 lados e 4 vértices? Ou quadrado ou retângulo. Então, o que é para você fazer? É para você destacar aqui, ó, no material complementar, a malha quadriculada, e aqui você vai desenhar ou um quadrado ou um retângulo que possui 4 lados e 4 vértices, né? E a figura B que você vai desenhar aqui seria um triângulo, que é, no caso, 3 lados e 3 vértices, tá? Pode destacar essa malha quadricular e colar no caderno, que eu vou conferir depois, tá bom? Sem problema. Vamos lá. Número 6. Observe as figuras geométricas planas a seguir. Então, nós temos aí o quadrado, triângulo, retângulo e a circunferência, tá? Quais figuras possuem a mesma quantidade de lado? O quadrado e o triângulo, certo? Que figura não possui lado nem vértice? A circunferência, ok? Aí, esse número 7 aqui, tem na atividade aqui, ó, extras aqui, na página 11 do material, né, extra, complementar, tem esses palitinhos para você destacar, tá? Aí, pede para você fazer realizar aqui o que eles dão exemplos, né? Com 6 palitos, construir uma figura que representa o lado, em seguida acrescente mais 3 palitos a fim de obter um formato de 4 triângulos. Então, aqui é para vocês brincarem mesmo e fazer aí um quadrado, um retângulo, tá? Com esses palitinhos, tá bom? E aí, nós vamos passar então para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as retas, ok? Então, nós aprendemos aí sobre as regiões planas, sobre os contornos das regiões planas, e agora nós vamos aprender sobre as retas, tá? Deixa eu abrir aqui meu livro, porque às vezes eu não enxergo aí, eu dou uma olhadinha aqui. Eu vou aumentar aqui, se começar a travar, aí eu diminuo a tela, tá bom? Vamos lá. Olha, retas. No trânsito, podemos identificar algumas sinalizações que nos dão ideias de retas, certo? As faixas das rodovias são alguns exemplos e sinalizam as condições de ultrapassagem que devem ser respeitadas pelos motoristas para evitar o que? Acidentes, né? Então, nós temos aqui a imagem de uma rodovia, ela é uma reta, temos aqui essas duas faixas, ok? Aí aqui, ó, pra gente entender como é que funcionam as faixas nas rodovias, nós temos aqui, ó, quando a faixa tá assim, a ultrapassagem ela é permitida para os dois sentidos, ou seja, tanto o carro que tá indo como o carro que tá vindo pode ultrapassar, certo? Aqui, quando você encontra na avenida, na BR, né, a faixa em que tem os tracinhos desse jeito, de um lado, e a faixa de outro, elas são ultrapassagem permitida somente para um sentido. Então, somente um lado da pista, do carro que está no lado, é que pode ultrapassar, tá? Quando nós temos aqui essas duas faixas, como tá aqui nessa imagem da fotinha aqui do lado, não pode passar, não pode ter ultrapassagem nessa faixa aqui da BR, certo? E quando tá aqui só um de um lado e outro do outro, a linha, a faixa aqui, como tá aqui nessa imagem, não pode ser ultrapassado nenhum dos dois lados, nem o que tá indo, nem o que tá vindo, ok? Então, isso significa, quando vocês estiverem viajando, vocês estiverem olhando essas faixas aí na BR, vocês já sabem o que significam, tá bom? Olha, nessas sinalizações, podemos observar algumas linhas retas. Ao prolongar a faixa, continua simples nos dois sentidos infinitamente. Teremos a ideia de uma reta. A reta não tem fim, ok? Para representar uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Para representar, a gente não vai desenhar uma reta infinita. Então, para eu desenhar uma reta, eu geralmente uso uma régua. Isso aqui é uma reta, certo? Uma régua. Aí, tá reto. E aí, não tá reto, tá torto. Aí, tá reto. É uma reta. Então, pra mim, representar ela, eu desenho somente um pedacinho, né?
como tá aqui no desenho, ok? A reta representa A reta representada ao lado pode ser nomeada por uma letra minúscula do alfabeto. Nesse caso, ela está sendo representada por um R. Tá vendo o R aqui? Tá? Então, vamos fazer junto aqui alguns exercícios, tá bom? Vamos lá. Represente a reta ao lado. O que é para você fazer? Para você desenhar uma reta aí, você vai colocar a letra S, porque ele pediu para você representar a reta S ao lado. Então, você vai desenhar uma reta e vai colocar a letrinha S. Foi a letrinha que você usou para representar essa reta, ok? Passando aqui para a página ao lado, na página 111, nós vamos continuar aprendendo sobre as retas. Olha lá. Olha, Renata representou uma reta R na cor preta em um programa de computador. Depois, ela copiou essa reta e colocou em outro local da tela, sem mudar a sua direção. Por fim, ela atribuiu a cor vermelha a esta outra reta e essa outra representação e colocou o nome dessa reta de S. Então, olha só. Primeiro, ela fez uma reta preta e colocou R. Aí, ela copiou essa reta e colocou em outro lugar a mesma reta, continuou R. Aqui, né, ela copiou e colocou uma outra reta, a mesma reta de outra cor, vermelha, e colocou o nome dela de S para representar. Então, ela sabe que essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S, tá? Esses nomes, essas letras, servem para quê? Só para nomear a reta, para ela saber qual reta que ela, né, vai usar, caso ela precise de fazer alguma coisa com essas retas aí, ok? As retas representadas por Renata não se cruzam, ou seja, tem uma aqui e outra aqui ao lado, né? Elas não se cruzam, ou seja, não tem ponto em comum. Então, quando as retas não se cruzam, a gente chama elas de retas paralelas. Então, aqui eu tenho duas retas, a R e a S. Eu não, minha régua rosa não tá aqui. A R e a S. Então, tá uma do lado da outra. Então, elas não se cruzam. Essa tá aqui e essa tá aqui, ok? Quando a gente tem retas assim, que não se cruzam, cada uma tá lá no seu lugarzinho, no seu espaço, nós chamamos elas de retas paralelas, ok? Entre essas retas representadas no mesmo programa de computador, com o recurso da malha quadriculada ativado, quais são as paralelas? Então, aqui nós temos, ó, quais são as retas paralelas que não estão se cruzando? Então, aqui nós temos, ó, a reta azul que se chama S, certo? A reta U, que é vermelhinha, tá aqui. E a reta V, que tá aqui. E a reta T, que tá aqui, verdinho, tá vendo? Então, nós temos U, a S azulzinha, a T a verdinha, a U a vermelhinha e a V a roxinha, certo? Roxinha. O que acontece? Aí tá perguntando aqui quais dessas retas que tá aqui nessa malha quadriculada que são paralelas. Então, lembra que paralelas são as retas que não se cruzam, tá? Cada uma no seu lugar. Então, quais são as retas aqui? A reta S e a reta T. Por quê? Porque a reta S tá aqui em cima e a reta T tá aqui embaixo e elas não se cruzam. Já a reta U e a reta V, ela cruza tudo. Olha, a reta U passa pela S e pela T, e a reta V também passa pela S e pela T, tá vendo ela cruzando aqui tudo? Então, as retas paralelas são a T e a S, você pode marcar aí a T e a S. Deu para entender que reta paralela são as retas que não se cruzam, né? Eu uso um tracinho para representar, como tá aqui no livro de vocês, ó, um tracinho, onde tá minha setinha aqui? Um tracinho para representar a reta, e eu coloco letras para colocar nomes para elas, ok? R, S, T, V, o que você quiser, ok? E aí, vocês vão fazer para mim atividades na página 112. Eu não vou colocar a página aqui, porque senão vocês vão ver o que está escrito lá e vão copiar a resposta, porque eu conheço vocês. Então, vocês vão fazer a página 112 e 113, tá? De matemática. Então, nesse vídeo nós tivemos a correção
das atividades sobre o conteúdo de contorno e tivemos então um conteúdo novo, uma matéria nova chamada retas, ok? Espero que não tenha ficado confuso. Faça o exercício de vocês, páginas 112 e 113, e amanhã eu já venho com o vídeo corrigir, tá bom? Beijo pra vocês. Matemática por enquanto é só isso. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Tchau!